Olá, bem-vindos a mais um Giro da Biazita. E eu confesso que o dia de hoje é um daqueles dias que eu não sei nem por onde começar, tamanha quantidade de bizarrice que eu fui obrigada a ver no dia de hoje. E vou falar que tem relação com a questão do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade do Rio de Janeiro, e eu confesso que, apesar de já ter visto tudo no Rio de Janeiro, até porque eu era adolescente nos anos 90 no Rio de Janeiro, hoje foi um daqueles dias que eu me senti, o próprio meme meteu essa, literalmente, porque nunca foi tão escancarado o nível de poder, do poder paralelo sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro. E eu preciso falar sobre isso, porque eu estou muito engasgada com isso. Eu acho que há muito tempo eu não tweetava tanto, gente, porque assim, a quantidade de coisas absurdas que foram normalizadas nessa história não dá para começar. Tipo, tentaram acabar com a investigação com o argumento de que, bem, o crime paralelo resolveu, o Estado paralelo resolveu, então a gente aceita, arquiva e vamos embora. E tentaram meter essa para a gente acatar e ficar de boa, tranquilo, ninguém vai me questionar nada. E eu confesso que está engasgado. A notícia, né, que rolou o dia inteiro, que aparentemente, né, a versão oficial, em menos de 24 horas que a polícia do Rio de Janeiro conseguiu, é que o crime, né, a execução que aconteceu ontem, foi uma execução por engano, o que é assustador. E aí o próprio crime organizado percebeu que era engano, e aí, após perceber que era engano, escuta isso, fizeram uma videoconferência dentro dos presídios. E nessa videoconferência, o Tribunal do Tráfico decidiu executar os suspeitos do crime. E aí, alguém do tribunal, deve ser o Relações Públicas do criminal, nessa narrativa incrível, ligou para alguém do governo e falou: pode pegar os caras de tais lugares. Gente, na moral, não dá, não. Com todo respeito, não dá. E aí, a impressão que eu tive desde o início era o seguinte: meteram essa história para meio que abafar a história. Não, ninguém. A gente chegou, né, em 24 horas, a gente conseguiu resolver. Em 24 horas, olha como a nossa polícia ágil resolveu. A polícia não resolveu nada em 24 horas, porque nessa argumentação, nessa fala específica, quem resolveu tudo foi o poder paralelo. E aí, se a ideia do governo do Estado era dizer que, olha como somos eficientes, em 24 horas resolvemos tudo, a verdade é que deu a impressão de, olha como somos reféns do Estado paralelo brasileiro, do Rio de Janeiro, principalmente, e eles resolveram tudo, só comunicaram a gente que estava tudo resolvido. Isso significa que todas as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro estariam sob o julgo do crime organizado, porque o Estado é refém do crime organizado. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas que estão no governo não têm noção da dimensão política de determinadas situações. Não há coletiva que o governador do Rio faça agora que vai tirar a sensação de que nós somos governados efetivamente pelo crime organizado. A gente sabe, sempre soube o carioca, né, da intervenção do crime organizado na vida diária da gente, né? Desde o crescimento das facções nos anos 90, 80, 90, depois o crescimento das milícias nos anos 2000, agora, né, com essa nova roupagem que a gente tem, porque tem isso, uma junção de tráfico com milícia. Então, o carioca sempre soube que viver aqui no Rio é meio que uma corda bamba, existem bairros mais perigosos, menos perigosos. Mas o que a gente viu hoje é praticamente a aprovação institucional ou um reconhecimento institucional que, tipo, ok, nós realmente vivemos sob o jugo do poder paralelo e eles resolveram o problema. E, assim, eles tentaram acabar com o processo de investigação a partir disso. Só não acabou porque provavelmente o Capelli simplesmente disse que não ia acabar. Olha só, o governo do Rio disse hoje que o fato do próprio crime organizado ter matado supostos suspeitos no caso da morte dos médicos não fará a investigação da Polícia Civil cessar. Só não vai fazer cessar porque a sociedade, a população civil ficou horrorizada com a desculpa. Só não vai cessar por causa disso, meus queridos, porque a ideia, quando eles jogaram essa narrativa, essa história, que não tem comprovação na prática, é tudo baseado em falas, em falas desconexas ou de versões, é que eles iam arquivar. Porque, para pensar a lógica, se o argumento do crime foi que o crime foi um erro, e se as pessoas que cometeram o erro, o crime estão mortas, não tem quem ser escutado. Então, o que você faz? Você simplesmente arquiva.
Só que a questão é, alguém matou os criminosos nesse caso. Então, ninguém vai investigar quem matou os criminosos. Ah, não, eles sabem quem mataram os criminosos, porque houve uma videoconferência na prisão. Eles tiveram a coragem de colocar isso nos jornais, dizendo que houve uma videoconferência nas prisões. E aí continua. Fazer um assassinato bárbaro nesse lugar público, sabiamente monitorado por câmeras, e depois fazer seu próprio julgamento, punir aqueles suspeitos, é uma prova de que não estamos lidando com uma outra facção, isso com uma máfia perigosíssima. Mesmo, meu amigo, a máfia é tão perigosa que tu tá na mão dela. E aí piora. Porque, para vocês terem uma noção do nível de desorganização do Rio de Janeiro, a gente não tem Secretaria de Segurança. E o Cláudio Castro diz que a gente não precisa de Secretaria de Segurança. Só na cabeça dele não precisa. Sabe como é que ele toma conhecimento da execução? Por um parente da vítima. Porque não existe um secretário de segurança que pegue o telefone, que tem um poder centralizador e ligue e fale, aconteceu isso no Rio de Janeiro. Se você não tem essa centralização de comunicação, vocês acham mesmo que tem plano de segurança que funcione no Rio de Janeiro? Não tem, gente. É óbvio que não tem. Mas aí, a impressão que deu hoje é que realmente eles iam vender essa narrativa para acabar com a investigação e dizer foi uma fatalidade. É uma fatalidade assustadora, né? Porque se a gente parar para pensar, significa que qualquer carioca pode estar andando na rua e ser confundido com algum meliante, com algum criminoso e passar por isso. E tem um perigo nessa justificativa aqui de que aparentemente foi uma execução por engano. Imagina a quantidade de execuções que podem vir a acontecer no município, porque tá rolando muito no Rio de Janeiro, tá, gente? Porque está tendo várias guerras entre grupos. E aí a justificativa seja, foi sem querer errar um alvo. Imagina como isso pode aumentar a proporção desse tipo de crime no Rio de Janeiro com esta justificativa. Se esse processo for arquivado sem procurar os mandantes desse crime, porque independente se o crime foi errar um alvo ou não, alguém mandou. Se ninguém conseguir chegar nos mandantes desse crime, prender os mandantes, isso vai virar um precedente perigosíssimo para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando o Cláudio Castro vem com essa fala dizendo que é uma máfia, é óbvio que é uma máfia. A gente sabe que é uma máfia. Só que a gente também sabe como essa máfia se organizou no Rio de Janeiro. A gente sabe todo o processo. E o fechar de olhos por muito tempo. E esse processo só vai continuar sendo investigado porque claramente o Ministério da Justiça não permitiu que essa história acabasse do jeito que acabou. Porque não vai permitir que a voz final seja quem resolveu o problema foi o poder paralelo. Então, assim, é surreal essa história. Essa história aqui, gente, é uma história que a gente tem que ficar muito de olho, porque isso é o retrato que é o Rio de Janeiro. E para piorar tudo isso, já veio a extrema-direita com um papinho de, olha, precisamos de um general forte no município para ajudar o governador. Deus me livre! Ninguém, não, Deus me livre. Meter um Braga Neto na prefeitura agora, lembrando que o Braga Neto já estava aqui no Rio de Janeiro quando rolou a intervenção. Imagina, Braga Neto e o Cláudio nessa situação aí. Não dá nem para imaginar. Então, assim, hoje foi o dia do... Você meteu essa mesmo, irmão? É só isso que eu tenho para dizer. Essa história é surreal. Eu me sinto lendo uma fanfic jovem. Uma fanfic de jovens. E a impressão que eu tenho é que tentaram meter uma fanfic. E por muito pouco, esse processo aí não parou de ser investigado. E talvez, se não tivesse o irmão de uma deputada, isso aqui ia acabar com essa narrativa e eles iam encerrar com a desculpa de foi mal, o alvo foi errado.